Depois de muitos pedidos, resolvi criar minha primeira página social, O Melgacense. O Melgacense vai falar de tudo e um pouco. Nossa cultura, nossa culinária, nossa tradição, um pouquinho de Cuiabá, Várzea Grande, Baixada Cuiabana e principalmente desse lindo Pantanal melgacense. Barão de Melgaço é o rei do Pantanal. É tempo de turismo, vamos todos para lá. Baías lendárias, muito rio pra pescar. Cuiabá e São Lourenço, Piraí, Pindaíba. O seu povo bem alegre, o seu forte varonil. Bem à frente você segue o progresso do Brasil. Eu cantei pra minha terra, minha linda canção. Barão de Melgaço é terra. Barão de Melgaço está localizada no Pantanal Mato-Grossense, a 140 quilômetros da capital Cuiabá. Com uma população de pouco mais de 8 mil habitantes, a cidade se estende por uma área de 18.503 quilômetros quadrados. É uma região típica pantaneira. Somente cerca de 2% de terra firme permanece seca em todos os períodos do ano. O restante do seu território alaga conforme as épocas de chuvas. Barão de Melgaço foi inicialmente parte de um território maior, que incluía Santo Antônio do Rio Abaixo, posteriormente renomeada para Santo Antônio do Leverger, em homenagem ao Marechal Augusto João Manuel Leverger. E foi em homenagem a esse mesmo marechal, que também era denominado o Barão de Melgaço, que a cidade herdou o nome. A partir de 1718, com a vinda dos bandeirantes, o único caminho para chegar até Cuiabá era o rio Cuiabá. E Barão de Melgaço ficou posicionada próximo do rio. Aí com isso ela servia de monções. Uma família de Lourenço Tomé, ele plantava as roças de subsistência. Então as monções que vinham, ela parava aqui, pernoitava e seguia para Cuiabá. Então isso perdurou por muito tempo. Aí na sequência, o município de Barão de Melgaço ele só tem uma projeção no nome, Melgaço, a partir da Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. Então, com isso, João Manuel Augusto Leverger cria-se a trincheira no Morro do Chacororé. Cria-se a trincheira, mas a guerra não chega até a localidade. O Augusto Leverger, ele entra na história de Mato Grosso quando ele vem para o Brasil com destino ao Uruguai. E o navio naufraga na região sul do Brasil. Ele volta para o Rio de Janeiro e entra na Marinha. Então, com isso, ele vem para Mato Grosso, oficial da Marinha, e ele passa a pesquisar a história, a geografia de Mato Grosso, escreve vários livros, faz a pesquisa e conhece. E nesse percurso, ele passa a governar o estado. Então, alguns por eleição, naquele período era mais mandato por Dom Pedro II, e inclusive teve mandato dele de 3 meses. Que com esse período ele abre o caminho do Rio de Janeiro a Cuiabá, estrada de chão, que nós tínhamos apenas o rio. Depois da Guerra do Paraguai, a partir de 1870, abre-se a rodovia do Rio de Janeiro a Cuiabá. Com isso, a localidade ela tem uma projeção. E daí na sequência já vemos as usinas que começam a ser feitas na margem do rio Cuiabá. São mais de 13 usinas. E com a vinda das pessoas, a quantidade das lanchas, isso faz com que a comunidade vai crescendo. O município foi criado em 12 de dezembro de 1953 e desde então a cidade mantém viva suas tradições com casas de arquitetura colonial do século XIX, época em que a região foi uma importante produtora açucareira. Culturalmente, Barão de Melgaço mantém vivas suas tradições através de festas populares e manifestações folclóricas. Nós temos ainda as festas de santo, temos Siriri, o Cururu, e como tinha muita influência no período dos anos 60, 50, 60, chegava muitas pessoas que vinham de fora, aí ocasionava muitas brigas nas festas, porque o Cururu é festa para homem, né, que canta, e o Siriri são juntos. Então a população, para não ter briga, eles criaram a dança do lenço, que as moças que estavam livres, elas usavam lenço. Então quando as pessoas que não eram da comunidade chegavam, eles sabiam que aquelas moças estavam livres para namorar, para dançar. A gente tem a dança dos lenços,
que é uma dança só de mulheres. A gente observa muito a questão, essa parte da dança, ela entra na questão acaba entrando até na questão religiosa. Nas festas de santo, todas as festas de santos que você for no município, vai ter o cururu, vai ter o siriri. Realmente a cidade e todo o povo católico tem uma fé devocional. Coincide a imagem de Nossa Senhora das Dores com o município de Barão de Melgaço. A gente sabe que a imagem veio de Portugal pelo estilo com que ela foi feita, né? Agora, quem ao certo trouxe a gente não sabe. E coincide com a cidade de Barão de Melgaço porque o Barão de Melgaço era muito amigo de um outro coronel chamado Totó Paz de Barros. E Totó Paz de Barros era devoto de Nossa Senhora das Dores. E essa parte da história a gente também não tem algo histórico, palpável, registrado, que ele, sendo devoto de Nossa Senhora das Dores e dono de toda essa região de terras, tenha feito a doação para a imagem. Lá dentro dela tem 2 gravuras de data. A gente sabe que é em abril, mas tem 2 datas, uma de 1882 e a outra de 1887. Então a gente baseia por essas datas quando ela tenha chegado aqui na cidade de Barão de Melgaço. É mais que os antigos contam de geração em geração, aí nessa hora que coincide a fé católica com o município de Barão de Melgaço. Porque os devotos, hoje, ainda se repete a história que essa terra é de Nossa Senhora das Dores. No dia 15 de setembro, que comemora Nossa Senhora das Dores, é uma grande festa aqui. Mas não é somente a festa de Nossa Senhora das Dores, mas tem a festa de São Benedito, São José, São Sebastião. E assim o povo aqui em Barão de Melgaço cresceu, com devoção e piedade. Nessa realidade se confunde ou sincroniza a realidade do município de Barão de Melgaço com a fé e devoção à Nossa Senhora das Dores. Banhada pelo rio Cuiabá e com 98% do seu território em área alagável, Barão de Melgaço é conhecida por suas paisagens naturais, incluindo a Baía de Chacororé, a maior baía do Pantanal. Esse paraíso ecológico é um ponto de destaque para o turismo de observação de aves, animais selvagens e pesca esportiva. Barão de Melgaço, por ela ter 97% de área alagável, né? Ela é o coração do Pantanal. Nenhum município pantaneiro é o coração. Aqui é genuinamente Pantanal. Então, o Barão tem N atrativos para o turismo. Nós temos 2 períodos, né? E no período da cheia, que ela é mais exuberante, né? A diversidade de fauna, de flora, as bacias ficam todas cheias. Então, é um atrativo maravilhoso. As baías lindíssimas. No município também se localiza o Parque Estadual Encontro das Águas. 57% do parque está em Poconé e 43% em Barão de Melgaço. As excursões de barco pelos rios, as famosas chalanas, são uma experiência única, permitindo contato com a flora e fauna. A culinária local também é um destaque, com pratos típicos feitos de peixe como pacu e piraputanga, que refletem a riqueza dos recursos naturais da região. Nos últimos anos, o turismo ecológico tem tido destaque como uma fonte de renda significativa. O Pantanal atrai visitantes de todo o mundo, impulsionando a economia. Iniciativas de preservação ambiental têm sido implementadas para garantir que essa atividade continue beneficiando a cidade sem prejudicar o ecossistema. Juntamente com o turismo, a pecuária, com vastas fazendas dedicadas à criação de gado de corte, e a pesca também são atividades igualmente importantes para a economia da cidade. Barão de Melgaço é um tesouro do Pantanal mato-grossense, onde a história se entrelaça com cultura e natureza exuberante. Campos, rios e baías oferecem um santuário para a vida selvagem e uma aventura para os visitantes. Barão é uma cidade de histórias
isso que eu acho que é o mais importante da cultura, é a raiz das pessoas. Eu nasci em Barão de Melgaço. Barão de Melgaço é terra do coração.